Nas duas últimas pregações, à noite, comentamos sobre os desígnios do diabo, partindo de uma afirmação do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, que nós estamos expondo. E lá Paulo disse que nós não lhe ignoramos os desígnios. Então eu perguntei, que desígnios são esses? Aí dedicamos 2 pregações para responder, pelo menos em parte, esta pergunta, e já estivemos examinando isso, mas ainda vou estender para uma terceira pregação, conforme eu falei na semana passada. Ainda não vou voltar a 2 Coríntios para continuar com a exposição, porque eu quero responder uma pergunta de ordem bem prática, muito natural, aliás, para quem pensou nos desígnios do diabo e identificou alguns, como nós fizemos aqui juntamente. A pergunta seria, como é que eu faço para que o diabo não cumpra em mim os desígnios dele? Já vimos vários, cada um pior, cada um mais mal intencionado. Eu não queria de jeito nenhum ser uma porta aberta para o diabo entrar e realizar em mim os seus desejos. Quero nada, ótimo. Ou então, que sugestão nós teríamos, ou que sugestões nós poderíamos tirar das Escrituras? Que exortação ela tem para nós quanto aos cuidados que nós devemos ter com relação ao poder, à ferocidade, à sutileza desse grande inimigo nosso? Se nós fôssemos responder com uma pergunta só, eu acho que eu escolheria Efésios 4 e 27. Vamos abrir Efésios 4 e 27. Como ele é um final de frase, temos que ler o 26, para não ficar muito esquisito. Apesar de que ele entra no outro assunto. Alguns estudiosos ligam muito o 27 com o 26, quase como explicando o 27 pelo 26. O 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí vem o 27, nem deis lugar ao diabo. Então, ou Paulo pulou de assunto, e às vezes ele faz isso, ele pula rapidamente de assunto, não deis lugar ao diabo, entrando numa outra exortação mais geral, ou ele continua falando do que vinha falando antes, a questão da ira pecaminosa e de uma ira longa, quando diz não se exponha o sol sobre a vossa ira, que a ira de vocês seja rápida e sem raízes de amargura, e faça isso não dando lugar ao diabo. Ou você daria lugar ao diabo se por acaso fosse se entregar a uma ira pecaminosa e longa e tal. Eu acho que Paulo aqui passou por outro assunto. Nem deis lugar ao diabo. Além de irar e não pecar, além de não deixar o sol pôr sobre a vossa ira, mais uma exortação que eu tenho a dar a vocês, como se ele estivesse dizendo isto, é: não deis lugar ao diabo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta, obrigado pelas passagens que vamos ler, Tuas exortações, Tuas placas de advertência no trânsito da vida, quanto ao cuidado que devemos ter contra este grande inimigo Teu e nosso. Obrigado pelas placas de aviso, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, nos orienta, nos ilumina e nos capacita, se assim nós pedirmos e se assim nós formos buscar, fazendo o que nos é devido. É pedir a Ele, abrir o coração para Ele, Teu Espírito, para que Ele nos ajude a realmente evitar dar lugar ao diabo. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo que venceu o diabo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Nem deis lugar ao diabo. Lugar
literalmente significa isso aqui mesmo, um espaço separado para alguma coisa, um lugar. E metaforicamente significa poder, ou ocasião para agir. Como nós imaginaríamos isso, não tem grande novidade aqui na tradução. Ou seja, não abre oportunidade para o diabo agir na sua vida. É exatamente isso que a passagem significa. Então, é uma resposta geral. Como é que eu devo fazer para o diabo não realizar os desígnios dele na minha vida? Não dê lugar a ele. Ou seja, fique completamente fechado para esse inimigo. Fechado para as investidas dele, para os sussurros maliciosos dele, para as acusações falsas dele. Feche-se. É normal você andar tranquilo, assim, sem muito cuidado, num ambiente seguro, como, por exemplo, um shopping center, é conhecido hoje, tido como um ambiente seguro, pelo menos tem sido. Um aeroporto, você circula tranquilo no aeroporto, por exemplo, também. Mas num lugar escuro e perigoso, no meio de uma rua meio esquisita, especialmente tarde da noite, é exatamente o contrário. O normal é andar preocupado, olhando para os lados, para trás, deixar espaço para correr, se possível, andar no meio da rua, em vez de estar nos dois lados. É uma coisa que eu aprendi quando rapaz, quando ele dá no meio da rua de noite, anda no meio da rua. Seria irresponsável andar tranquilo à noite numa rua perigosa. Seria estranho, inconsequente. Pois o crente que na vida anda descuidado, tranquilo, no seu dia a dia, ele está sendo tão irresponsável ou imprudente quanto alguém que anda no meio da noite, numa rua perigosa, tranquilo, como se estivesse fazendo um passeio. Ele vai ser atacado. Que o crente vai ser atacado pelo diabo é certo. Não é questão de se, mas quando. E se fosse um pouquinho mais na frente, perguntaria quando e como, de que forma. Mas que vai. Então, é importante ele andar bem protegido, atento, para que o ataque seja percebido a tempo, notado, resistido, ou pelo menos que o estrago seja o menor possível. Porque muitas vezes que vai ter estrago, vai. No seu casamento, na sua vida, na sua mente, no seu dia a dia, no seu negócio, no seu estudo, vai. E é exatamente o que ele deseja, o diabo deseja, é estragar a sua vida, corromper. Eu quero ir um pouco mais fundo do que ficar apenas em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo, que, como eu falei, é bem geral, e poderíamos enquadrar em qualquer situação de perigo, de tentação. Mas eu quero ir mais fundo, algumas maneiras de não dar lugar ao diabo. É o caso de perguntar, como seria na prática dele? Então vamos lá. Primeiro, resistindo a ele. Eu vou ler uma passagem, Tiago 4, 7 a 8, já li várias vezes aqui desde culto. Eu vou colocar 3 itens só sobre esta passagem. Itens, digo, essas maneiras de não dar lugar ao diabo. 3 delas encontramos nesta passagem aqui. Tiago 4, 7 e 8. Vou ler os dois juntos. Versículos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Pronto, basta esta frase e meia. Aqui. Esse período e meio. Então, primeiro, a segunda parte do versículo 7. Resistir ao diabo. Aqui se trata de uma resistência consciente, talvez prolongada, talvez muito sofrida, difícil, muito difícil.
deixar de seguir pelo caminho que sua carne quer, e o diabo incita, inflama. Interessante que sua carne sempre serve de combustível para o diabo tocar fogo. Se não tivéssemos a carne ainda em nós, carne, eu digo, as inclinações pecaminosas que infelizmente ainda residem em nós, mesmo crentes, mas ele se utiliza. Eu não vou falar da carne muito hoje, porque o assunto é o diabo, mas é bom sempre ter em mente que ele trabalha em conjunto com a carne, ele não age só. Então, da maneira como você encara o diabo como inimigo, pode encarar a você próprio como inimigo, no aspecto da sua carne, que a sua carne é uma grande, terrível inimiga sua mesmo. Mas seria um assunto para ser tratado de uma abordagem um pouco diferente, então eu não vou aprofundar na questão da carne. Mas sempre nós estamos sendo atacados por uma vontade de fazer uma coisa que nós sabemos que não é certa aos olhos de Deus. Estamos sendo uma abordagem para conosco e às vezes você não sabe discernir se o diabo está na frente deste ataque, ou é só a sua carne mesmo, ou é os dois, qual é o que está mais forte, e nem se preocupe muito em medir isto. Não nos compete medir. 30% dessa minha tentação, da minha própria carne, 70% é a do diabo. Não tem no mundo quem saiba desenrolar isso. O fato é que não dê atenção ou à sua carne, ou ao diabo, ou a nenhum dos dois, quando a questão for fazer o que você sabe que Deus não goste. Tratando-se no caso do diabo, resista a ele, custe o que custar. Isso vai envolver muito esforço, esforço espiritual, esforço mental, esforço físico, muitas vezes dedicação, e de não ir para um certo local, não ir conversar com certa pessoa, e providências mesmo de ir, de frequentar, de fazer, de telefonar, de não telefonar, de ligar ao computador, de não ligar. 1000 providências envolvem essa resistência ao diabo. É uma luta muito forte, espiritual, mental e até física. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui está uma promessa. É comum, alguns crentes às vezes chegam a dizer: pastor, é porque a Bíblia promete isso, aonde? Não, na passagem tal. Não. Ele não está prometendo isso. Então é um perigo, muitas vezes, nós acharmos que a Bíblia está prometendo a coisa sem estar. E é uma pena o contrário. A Bíblia está prometendo alguma coisa, a gente não notar que ela está. E se agarrar ali com uma promessa de Deus mesmo. É uma pena deixarmos passar algo como isto aqui. Essa é uma promessa de Deus. Existem várias no Novo Testamento. Tem uma já que nós vamos já ler. Até já li. Vamos já comentar. Mas aqui está uma garantia, é um fato consumado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é quem sabe ele fugirá de vós. Talvez ele fugirá de vós. Experimente. Resista e ele vai fugir, sim. Estava lendo sobre o assunto e alguém comentou: você vai ver a covardia dele. Achei um pouco forte, mas a pessoa completou depois, o estudioso lá, e tá bom, tem sentido isso aqui. Essa covardia dele, porque ele sabe que ele não pode estragar mais a sua alma a partir de um ponto, ele não lhe leva mais para os domínios dele, onde você estava preso, porque ele é um derrotado, ele sabe que é um derrotado, Cristo derrotou, Cristo já nos levou para o reino dele. Então o diabo tenta
ele quer estragar, mas ele sabe que se você resistir, ele não vai encontrar mais muita base para continuar e ele não vai para frente, ele sai. Certo que tem algo a dizer ainda um pouco mais à frente sobre a questão do tempo. Ele vai e volta e tal, vamos já comentar isso, mas por enquanto fiquemos com esta promessa. Ele vai fugir, ele não aguenta muito tempo, ele não resiste à sua resistência, em outras palavras. E por trás disso, lembre-se, ele foi vencido, ele foge de você porque você foi comprado por preço. Esse preço foi o sangue de Cristo. Não é porque você colocou uma cara tão feia para ele que ele ficou com medo. Ui! Que cara feia! Não, ele não tem medo da sua cara, não. Não é que você tem uma força moral tão grande ou espiritual que você sobrepujou a malvadeza ou a malícia dele. Não é não. Você não consegue sobrepujá-lo em termos de malícia. O tamanho da sua santidade não vai ser maior do que a malícia dele, não. Não apele para você próprio, não, que você está perdido. A batalha já está perdida há muito tempo. Ele vai fugir de você, sim. Mas não se empavone muito com isso, não. Puxa, ele fugiu de mim, ó. O grande diabo fugiu de mim. Não é bem assim, não. É porque está nas Escrituras e a gente entende o que Paulo quer dizer, obviamente. A resistência foi sua, a luta foi sua, claro, mas o que estava por trás, a realidade por trás do fato de Deus poder garantir, resista que eu garanto que ele foge, foi o que Cristo fez por você. E ele foge com medo, ou diante do poder, não seu, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que já perdeu, então ele, com a resistência, então ele se desestrutura ali e sai. Pelo menos até uma outra hora, mas ele sai por causa de Cristo, pelo mérito de Cristo. Mas isso não anula a sua responsabilidade de o quê? Resistir. Não, eu vou resistir, eu não aguento, eu não tenho força, então eu não devo ir para aquela reuniãozinha que me chamaram, eu não devo ir, eu sei que lá vai me dar trabalho, tem pessoas lá, eu não devo ir. Mas eu não suporto, a vontade de ir, a tentação é muito grande, talvez não seja tão ruim não, e eu não posso nada, Cristo pode tudo, eu não posso nada, então eu vou lá e Cristo cuida de mim. Não vá com a atitude dessa não, porque Cristo vai lhe entregar um estrago grande nas mãos do diabo. Ele poderá agir assim, para você aprender a fazer o que a Bíblia manda, resista. Segundo, sujeitando-se a Deus, mesma passagem que eu já li. Então, resistindo ao diabo é uma coisa, sujeitar-se a Deus é outra. Interessante, a passagem sujeitar-se aqui, ela é uma conjunção de duas palavras. É colocar-se debaixo de alguma coisa, subordinar-se, submeter-se ao controle de, é o que significa. Interessante é que esta atitude, ela é anterior à obediência a Deus, porque quem vai obedecer a Deus, decidiu no coração se submeter a esse Deus. Eu aceito o que vem de Deus, eu quero o que vem de Deus. Ah, você quer? Quero, pois faça isso. Vou fazer. Vem a obediência, mas antes da obediência veio esta decisão interna que está explicado aqui, sujeitando-se a Deus, colocando-se embaixo do controle de Deus. A palavra é exatamente essa, embaixo do controle. Se sujeite à pessoa de Deus, aos princípios de Deus, lá dentro do seu coração. Terceira, chegando-se a Deus, mesma passagem. Pastor, por que o senhor não colocou a segunda e a terceira juntas? Sujeitando-se a Deus e chegando-se a Deus, não é a mesma coisa? Não creio. Eu acho que uma é depois da outra, e uma é mais íntima do que a outra. Eu acho que chegar-se a Deus dá uma ideia mais intimista do que
se sujeitar. Sujeitar tem um aspecto um pouco mais de decisão sua. Se achegar também é uma decisão, mas a ideia de querer mais o aconchego junto de Deus. Você pode se sujeitar a uma autoridade no seu trabalho e não quer muito aconchego com aquela autoridade, não, você nem concorda com ela, você até não gosta, desgosta, não tem prazer nenhum, mas você tem que se sujeitar. Uma questão ética e contratual e tal. Então é diferente você se sujeitar a alguém e você se achegar para alguém. Uma esposa, não tão bem casada, crente, mas ela pode se sujeitar ao marido como cabeça, mas ela não quer muito aconchego, não quer muito carinho, não quer muita coisa com aquele marido não, porque mil motivos, mas é diferente. Não estou dizendo que ela não deveria querer ou querer, não estou entrando nesse mérito, eu estou mostrando que uma coisa complementa a outra. Então você se submeter a Deus é uma parte importante da sua resistência ao diabo, você não deixar que o diabo tenha lugar na sua vida, mas achegar-se a Deus, essa parte eu acho espetacular, muito mais do que a sujeição. Senhor, eu quero é teu colo, além das tuas ordens, além da tua moral, eu acho linda a tua moral, a tua santidade, o teu caráter, eu acho isso um espetáculo, mas Senhor, é pouco, eu quero é o teu colo, eu quero estar pertinho do teu coração, eu quero me achegar mesmo, e se possível fisicamente, seria fisicamente, talvez na hora de uma oração que você se isola e vai orar a Deus de uma maneira gostosa e intensa, fisicamente você está se achegando a Ele também, claro, embora o principal seja o espiritual e o mental, mas o seu corpo está ali, dedicado só àquela atitude ali. João, a gente fica com inveja de João, né? Porque ele se autoqualifica ele próprio, né? Um discípulo amado e que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Isso é se achegar. Então, se você não pode fazer isso fisicamente, faça mentalmente, espiritualmente e diga para Deus: eu quero me achegar a Ti. Aí ele diz, no versículo 8, segunda parte: e ele se chegará a vós outros. Um paralelo perfeito que Paulo fez, duas promessas, uma com relação ao diabo e a outra com relação a Deus. Interessantíssimo. Resista ao diabo e eu garanto que ele foge de você. Se achegue a Deus e eu garanto que ele se achega a você. Que espetáculo! Ele vai se chegar a nós, não é talvez, é uma garantia, é uma promessa tanto quanto a outra. Irmãos, olha, se submeter a Deus não vai impedir que o diabo nos ataque. Se achegar a Deus, procurar intimidade mesmo com Deus, também não vai nos impedir totalmente que o diabo nos ataque. Deus, na sua soberania, permite. Mas é óbvio que nós estaremos muito mais fortes para resistir aos ataques do diabo do que sozinhos, se nós estivermos pertinho de Deus, nós estivermos com o coração submissos a Deus. Então são armas espetaculares para resistir ao diabo e para não dar lugar ao diabo. É estar perto de Deus. Quase uma coisa anula a outra. Embora, eu quero repetir, não anula completamente. Você não estará livre dos ataques do diabo pelo fato de estar perto de Deus. E vai permitir. Deus vai permitir. Mas, com certeza, o estrago será muito menor. Se é que vai haver estrago, pode nem haver. E você encontrar forças para resistir rapidamente, bravamente, com o poder do Espírito Santo, pode ser. Quarta maneira de você não dar lugar ao diabo: fugindo de situações de pecado. Um aspecto muito prático isso aqui. Eu gosto dessa passagem, 2 Timóteo 2:14. Desde que eu comecei a pregar
do Evangelho. Décadas atrás, eu gosto de usar essa passagem quando eu falo em procedimentos santos do crente, em providências que ele deve tomar para uma vida de santidade, e é muito de acordo com o que nós estamos comentando aqui. Faz parte, não dar lugar ao diabo, fugir de tentações de pecado. Então vamos lá. Veja as ordens aqui. Eu vou ler os versículos 14, 16, 19, 22 e 23. 14. Recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvidos. 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a piedade ainda maior. 19, a segunda parte. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade. 23, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então, as ordens aqui são constituídas por vários verbos diferentes. Evitar, novamente um verbo, e muitos deles são assim, é composto de duas palavras: ao redor e colocar ao redor de si mesmo, deixar ao redor de mim, ou eu saio de onde eu estou para que aquela coisa fique ali onde está, mas não chegue perto de mim. Esquivar-se é a ideia aqui. Afastar-se com determinação. Evita, sai de perto. Evitar, apartar-se, que é manter-se longe. Fugir, que é muito forte. Mais do que evitar e apartar-se, porque dá a ideia de sair do alcance, de sair correndo, andando, mas fisicamente talvez até. Sai de perto daquilo. Não é só deixar ali ao lado, mas sem ter nenhum envolvimento. Não, fugir é sair de perto. Vá para longe. Então é mais forte ainda do que evitar e apartar-se. Aí tem repelir, palavra forte. Agora, evitar, apartar-se, fugir, repelir. O quê? Ou fugir de quê? Está aqui. Contendas de palavras. No outro versículo tem já lido, não vou ler mais. Falatórios inúteis e profanos. E questões insensatas e absurdas. Peguei só esses três itens aqui que falam do mesmo, que apontam com a mesma direção, ou seja, envolvem conversas, discussões, uso da língua. Três expressões diferentes dentro da ideia de saia de perto e evite, se afaste. Contendas de palavras, brigas, falatórios inúteis e profanos, não só briga, mas conversinhas pequenas, miúdas, para não dizer imorais, mas mesmo não sendo imorais, mas conversas que não honram a Deus, são profanas, que não servem para coisa nenhuma, e questões sensatas e absurdas, essas questões são debatidas como? Com a língua, com a boca. Então é curioso como todas essas três envolvem o seu falar. Muito cuidado com o que você diz. Faz parte de você não dar lugar ao diabo. E injustiça, conforme tem lá num dos versículos, do 19. Tudo que é errado, não razoável, desagradável a Deus, sai de perto. Paixões da mocidade, se pensa logo em sensualidade, sexo errado, coisa assim, mas é mais do que isto. Mostra impaciência, imaturidade, dureza demais, parcialidade. O jovem é muito apaixonado pelas coisas, não tem aquela largueza mais própria de alguém que tem mais idade, que pensa melhor, que tem mais experiência de vida, que examina melhor, que tem não tem tanta pressa em avaliar, se posicionar, e isso, aquilo.
Cuidado com as coisas muito esfogueadas da mocidade, que são só algumas sugestões que eu tirei destas passagens de 2 Timóteo, no sentido prático, de você evitar, sai de perto. Quinto, pedindo ajuda a Deus, Mateus 6:13, está lá. Preguei há pouco tempo sobre a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, conhecida como Pai Nosso, e está lá no capítulo 6, versículo 13: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, é só isso. Essa quinta providência é só isso, como se fosse só, como se fosse pouco. Mas é o que? Pedir a Deus. Na época eu comentei aqui que esse mal pode significar, do grego, maligno, está se referindo a alguém. Então pode ser que o Senhor Jesus Cristo estivesse estando aqui dizendo: peça a Deus, me livre do maligno, me livre do diabo. E pode ser que ele tenha dito mesmo, como está aqui traduzido, livra-me do mal. Claro que uma coisa não confronta a outra. Seja como for, Jesus ensinou especificamente: ore por esta questão do mal, do que é ruim, do maligno, do diabo. Peça diretamente a Deus: Senhor, cuida dele por mim. Eu comentei aqui, mensagem passada ou atrasada, não vá confrontar o diabo. Não tem nada a ver, não tem apoio nenhum bíblico o crente confrontar diretamente o diabo e querer ter diálogo com o diabo, nem que seja para repreendê-lo, ou condená-lo, ou criticá-lo, coisa assim. Não tem apoio bíblico isto. Peça a Deus o que você desejar quanto ao diabo, em termos de que ele fique longe de você, que você tenha forças para resistir a ele, o que for, peça a Deus. Sexta e última forma de você não dar lugar ao diabo, cuidando da sua fé. Vamos a Efésios 6:16. Famosa armadura de Deus. Vou ler só um pedacinho da descrição desta armadura fantástica. Então, versículo 16, Efésios 6:16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está falando do diabo. Esse inflamado aqui não é que está um problema de inflamação, e você toma um anti-inflamatório, que está com um problema, uma coisa no parte do seu corpo, inflamado. Não é nada disso. A palavra lá é piro, de onde vem pirotecnia, fogo, um show pirotécnico. Esse piro quer dizer fogo, em grego. Então a palavra lá quer dizer queimado, queimando com fogo. É isso que a passagem quer dizer. Os dardos queimando do maligno. Você já pensou em passar um dia em algum lugar e quando olhar, encontrar alguém com a flecha apontada para você, pegando fogo na ponta e com o ar totalmente estendido, já no ponto de soltar a flecha, o pavor que você ia ficar? Não é uma imagem muito realista, porque nós não andamos mais na época que se usava flecha, lança no dia a dia. Então para nós é uma coisa, a gente vê nos filmes de índio, coisa assim, tempo muito antigo, mas para nós é um pouco irreal e talvez não nos assuste tanto. Mas sei lá, uma metralhadora, um revólver. Mas a ideia aqui, o apavorante, além da flecha em si, que mata, mas é o fogo. Você sabe qual era a ideia? Era a flecha, ou dardo, penetrar um pouco na armadura
Ela não vai passar da armadura, porque a armadura é feita para isso, o escudo. Só que como ele vai queimando, e na época o miolo das armaduras era feito de madeira, então a flecha na realidade não pegava o soldado em si, ele estava protegido, mas como ela vai pegando fogo, ela atinge a armadura e vai queima, quando menos espera, o soldado está com um pedaço de madeira na mão pegando fogo, e ele vai ter então que se livrar daquela armadura, está completamente exposto para outra flecha, que não precisa ser mais nem queimando, basta uma flecha mesmo que vai matá-lo. Então é curioso que Paulo aqui não fala só do dardo perigoso do inimigo, mas um dardo com uma flecha pegando fogo, é um duplo ataque, para lhe derrubar mesmo de uma maneira ou de outra. Se não for pela flecha em si, vai ser pelo fogo, e depois por outra flecha, para outra coisa. O diabo está constantemente querendo penetrar numa brecha da sua alma. Ele quer entrar de todo jeito. E para se defender, você conta com a sua fé, que serve como um escudo. E vai, como Paulo diz aqui, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Obviamente, um escudo mais forte do que o de madeira na época. Hoje em dia, o soldado não vai ter medo nenhum de uma flecha pegando fogo, porque o escudo, obviamente, é feito de aço ou alumínio, sei lá, não vai pegar fogo, pelo menos tão facilmente. Mas seja como for, o que Paulo quer dizer é: você tem uma arma muito poderosa para resistir aos dardos, uma flecha do maligno, mesmo que ela venha pegando fogo. Que é, apóstolo Paulo, a sua fé. Agora aí já caberia uma outra pregação, claro, que é a questão, então, como é que eu faço para cuidar da minha fé? Eu não vou desenvolver isso agora. Nossa fé pode estar fraca, pode estar mais ou menos, ela pode estar robusta, ela pode estar muito forte, varia. Há todo o ensino das Escrituras quanto a isso. Eu não vou comentar, mas pelo menos fique com isso. Cuide da sua fé, porque é uma forma de você apagar os ataques do diabo e tentar não dar lugar a ele na sua vida. Você vê que não são fórmulas decoradas, não esconjuro isso ou aquilo, nem sair correndo lá para a igreja, o homem que ora lá na igreja, ou as mulheres de oração, as guerreiras, sei lá o quê, vão fazer uma oração ali bem animada, emocionada, para fechar o corpo, fechar a alma contra o diabo, coisa assim. Passa longe, né? Passa longe, não cuide da sua fé, meu irmão. Peça a Deus. Fuja das paixões, das situações que você vai ser tentado. Se submeta no seu coração a Deus. Busque a Deus lá no seu quarto, lá quietinho, sozinho, portinha trancada. Busque a Deus ali, se achegue a Ele, e Ele vai se achegar. Você, é assim que se evita os ataques do diabo. Se evita não, se prepara melhor para os ataques do diabo. Lembra a famosíssima passagem de Pedro, que o diabo é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Qual é a solução que Tiago deu ali? Pedro deu ali, você lembra? 1 Pedro 5, de 8 a 9, eu já cheguei lá, não precisa você ir, eu já estou lendo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Aqui é uma outra figura. A de Paulo foi uma flecha ou um dardo pegando fogo para penetrar o corpo do soldado ou a armadura e destruir a armadura pelo fogo. Pedro agora usa uma outra figura, é como um leão procurando alguém para devorar. Essa é pior do que a outra, eu acho. Eu acho que eu preferi morrer de uma flechada do que um leão me comendo devagarinho, me despedaçando. Não sei, tudo é terrível, né? Pelo menos se a flecha pegar no coração, mata de uma vez, mas se pegar num lugar que você fica morrendo aos poucos ali no chão, sangrando, tudo é terrível aqui.
Então, as imagens que a Bíblia pinta do diabo e dos ataques dele são duras, são fortes, são graficamente poderosas e são feitas para nos assustar, mesmo e nos preparar. Olha, vocês acordem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes, firmes na fé. Absolutamente a mesma solução que Paulo deu lá em Efésios 6. Firmes na fé. Agora, como é que eu posso colocar... Diz que saco vazio não se põe em pé, né? Então, uma coisa vacilante, por si só, já não é firme. Então, quando Pedro diz firmes na fé, é assim, é numa fé que aguente uma certa firmeza, que aguente você colocar lá e ela tem uma certa estrutura para resistir. Não é uma fé mambembe, não é uma fézinha oscilante, que é uma chaminha se apagando por qualquer sopro. Não, você cuide da sua fé. Porque a forma de você reagir ao leão que quer lhe devorar e despedaçar é sua fé. Eu quero encerrar com um exemplo negativo de quem deu lugar ao diabo e outro positivo de alguém que resistiu bravamente. Vamos para o primeiro. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11, pode chegar lá. Atos 5, de 1 a 11. Conhecida a história de Ananias e Safira. Então diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. A gente quase vê pena nas palavras de Pedro, misturada com raiva. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvidos. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultado. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Passagem triste, que mostra 2 crentes que resolveram espontaneamente tomar uma atitude muito bonita, vender a propriedade deles. Não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, nem pelas escrituras, não tinha obrigação, não é obrigado a vender tudo que tem e dar, não é assim. Resolveram vender. Houve um problema que aí foi o ponto fraco, é que eles resolveram dar metade, uma parte da venda. Aliás, o ponto fraco não é este. O ponto fraco foi dizer que aquilo era tudo. Esse foi o ponto fraco. Eles poderiam, Pedro disse, não já era seu, porque tinha que vender. E uma vez que você vendeu, o dinheiro não era seu, não precisava ter dado para ninguém, para a igreja, ninguém não. Quer dar 10%, 20%, 15%, 30%? Dê. Não tem problema não.
Mas me diga, esse valor que você deu aqui, foi tudo? Foi. Aí que estava a mentira, ao Espírito Santo. Impressionante como Pedro repete. Encher, versículo 3, Ananias, porque encheu Satanás teu coração. Fui estudar o verbo. Para encher até o máximo, completar, encher até a borda. É isso que significa o verbo plerou no grego. O diabo iniciou o processo de mexer no coração de Ananias, chegando ao ponto de convencê-lo quanto à mentira sobre o valor da venda. Interessante que não há falta nenhuma em Ananias e ele ter sido tentado pelo diabo. Jesus foi tentado. Por isso ele pecou? Claro que não. O problema não é você ser atacado pelo leão que ruge. O problema não é você ser atacado por uma flecha queimando do diabo. Não é o ataque em si, não é a tentação. Então o problema de Ananias é que o que ele fez com a ideia que foi lançada na mente dele pelo diabo. Pronto, aqui não foi a carne de Ananias, foi o diabo que lançou. A carne pode ter estimulado, mas o diabo colocou no coração dele. E ele permitiu que o diabo continuasse o seu trabalho malicioso. Olha o versículo 4. Como, pois, assentaste no coração? Segunda vez que Pedro fala no coração de Ananias. A primeira é para dizer que Satanás encheu até derramar. E na segunda ele diz: você assentou no seu coração este desígnio. Ele aceitou no coração dele o que o diabo jogou. Então o coração de Ananias, ele foi alvo de dois tipos de trabalho. O primeiro, do diabo, lançando a ideia e querendo encher aquele coração. O segundo trabalho, o próprio Ananias, que não resistiu e assentou no coração esse desígnio. É impressionante, uma passagem fala dos dois aspectos. Um de fora de Ananias, do diabo para ele. E o segundo, dentro do próprio Ananias. E ele se responsabilizando, ou melhor, sendo responsabilizado pelo que ele permitiu. Eu fiquei pensando, quanto tempo demorou o trabalho do diabo no coração de Ananias? Um dia? Uma semana? Um mês? Não sei. Seja como for, houve um momento, ou talvez momentos, mas houve um primeiro momento, pelo menos, que o diabo recebeu luz verde de Ananias. Prossiga, continue enchendo, porque ele foi responsabilizado em não ter parado. Não. Pedro, quero confessar uma coisa aqui, me ajuda, chama os irmãos da igreja para orar por mim. Estou sendo tentado a enganar a igreja e vender o meu terreno e dizer que foi tanto, tendo sido mais, e eu quero ficar com um pedaço. Ore por mim que eu não estou aguentando sozinho, me ajude. Ou sozinho em casa, ou só ele e a mulher dele, não sei, mas que chegasse ao ponto de dizer: não encha mais o meu coração, eu não permito, esse coração aqui está fechado. Corre para Deus, pede ajuda a Deus, pede ajuda aos homens de Deus, aos irmãos, tudo bem, mas a sua decisão estaria feita. Ele não fez isto, ele deu autorização para o diabo continuar o trabalho de encher, até transbordar. Quer se transbordar? É realizar. Quantas vezes você age como Ananias?
Quantas vezes eu ajo como Ananias, uma vergonha para nós. Isso não está certo. Isso não está certo. Mas vai tocando o projeto, vai tocando os pensamentos, vai tocando os e-mails, vai tocando isso, vai tocando isso. Não está certo. Eu sei que não está certo. E vai indo. E vai dando luz verde. E vai dando luz verde. E o diabo não perde um minuto. Ele vai enchendo, enchendo até o dia que derrama. E você então transforma a sua tentação num pecado consumado. Quantas vezes? É trágico. Então vamos nos lembrar de vez em quando desta história terrível e pensar, não é porque eu não estou morto, como Ananias foi, e a esposa dele, que eu não tenha feito isto. O Senhor pense, identifique diante de Deus. Algumas vezes você tem feito isto, que pelo menos mais recentemente está na sua mente, ou sei lá, 20 anos atrás, mas ainda está na sua mente, e trate com Deus, e daqui para frente, não dê lugar ao diabo, porque ele vai entrar até derramar. Por fim, o nosso herói, nosso exemplo de que alguém que resistiu ao diabo, e o diabo o deixou. Não está dito que o diabo deixou? Deixou. Lucas capítulo 4, versículos 11 a 13, só tocando de leve na tentação da qual o Senhor Jesus Cristo foi alvo. Lucas capítulo 4, versículos 11, eu vou ler só a primeira parte do versículo 13, que diz assim: vamos ver do 9. Então o diabo levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Paremos aqui. Isso aqui é o final da tentação, que nos consta aqui. Três, pelo menos. Uma tentação em 3 investidas, mas a própria passagem fala em toda sorte de tentação. Então parece que nós temos registradas só aquelas 3, que houve muito mais. E Jesus resistiu bravamente, heroicamente, e o diabo o deixou. Pronto. Resistia ao diabo e o diabo foi tirado de vós. Já expliquei. Mas eu perguntei: até quando? Para sempre? Me livrei do diabo. Consegui resisti-lo, resisti a ele e pronto, acabou. A Bíblia garante que ele nunca mais vai voltar. Momento, aprenda a interpretar as Escrituras. Lá está dizendo que aquele ataque foi resistido, e ele resistido por você, o diabo desistiu, foi cancelado aquele ataque. Ora, uma guerra é feita de muitos ataques, de muitas tentativas, de batalhas, grandes batalhas perdidas. A guerra é feita de um conjunto de tudo isto. Nós estamos em plena guerra. Quem disse que o diabo não volta mais depois de um ataque? Versículo 13, a segunda parte: apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ele voltou várias vezes ao Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos pela própria história, várias vezes. A gente nem imagina o trabalho que o diabo deve ter dado ao Senhor Jesus Cristo, a intensidade, a frequência. A Bíblia não fala nisso, nesses detalhes, mas deve ter sido para o Senhor Jesus Cristo uma luta muito intensa, muito grande, o tempo todo. Não podia relaxar, porque o diabo estava em cima e ia embora até o momento oportuno. Um dia, uma semana, uma hora,
Ninguém sabe. Olha o leão, olha o leão. Ninguém sabe quando ele volta. É um inimigo terrível. Então nós nunca sabemos quando é o momento oportuno para ele, aos olhos dele, para voltar a nos atacar. Eu não sei quais são os critérios dele. Então resistir hoje foi duro, foi difícil demais. Vou descansar por um tempo, sei lá, se depois do almoço lá ele já voltou. Não sei, você vai me deixar um mês quieto para relaxar e para eu esquecer dele um pouco, aí ele vem de repente, eu não sei. Eu sei o seguinte: quando a Bíblia diz que ele fugirá, é só por enquanto. Ele vai voltar com toda a certeza. Daí a grande necessidade de você estar extremamente atento e armado, o máximo que você puder, contra as investidas desse inimigo tão grande. Então, o que eu tenho para o crente, o Senhor Jesus Cristo, é o resumo de tudo isso. Não ignoramos os desígnios do diabo. Deus nos revelou muita coisa na Bíblia. Falamos de várias. Obviamente eu disse, não seriam mensagens exaustivas, que iriam exaurir todo o conteúdo que a Bíblia fala de Satanás. Não, fala muito mais do que eu estou comentando aqui. Estude sobre o assunto, leia sobre o assunto. A Bíblia fala de como se defender, também fala detalhadamente, como eu tenho colocado algumas coisas aqui. Então cumpre a você cuidar do seu coração, coisa que Ananias não fez e deixou ao sabor do diabo. Cuide da sua fé e cuide de submeter o seu coração, lá dentro do seu coração, a Deus, e cuide de correr no colo de Deus. Se achegue a Deus, ele se chegará a vós. Quanto a você, amigo, sem Cristo, talvez você não sinta que o diabo é seu inimigo, porque você nem crê que o diabo existe, talvez. Mas, sentindo ou não, e você crendo ou não, saiba que ele existe. A Bíblia fala muito dele, como você já viu aqui. E que você, se não tem Cristo, você é escravo do diabo. A pastora não pode dizer isso de mim se o senhor não me conhece. Não precisa reconhecer. Deus me conhece. Deus diz que você é escravo do diabo. O próprio Jesus Cristo diz que quem não é dele é escravo do diabo. Eu fui. Eu próprio. Tenho certeza disso. E cada um que foi crente, um dia foi. Então, se você ainda não entregou a sua alma ao Senhor Jesus Cristo, você continua nesta escravidão, não crê nem no seu chefe, não acredita e faz troça, e se fantasia no carnaval com 2 chifres, eu não sei o que você faz disso. Leva na gozação, eu não sei. Eu sei o seguinte: a sua alma está correndo um grande perigo, você não sabe o tamanho do inimigo que você tem, o tamanho do problema que você tem, estando entregue desta forma ao inimigo. Peça a inimigo de Deus, de seu opositor, no sentido de que ele é o seu escravizador. Peça a Deus que ele liberte deste grande inimigo, através do Senhor Jesus Cristo, que morreu com este propósito, de nos salvar, nos desarraigar deste mundo perverso, nos arrancar do reino das trevas e nos levar para o reino de luz, de amor, de paz, onde não tem lágrima, não tem tentação, não tem mais coisa ruim na cabeça, não tem mais pecado. É para isso que Cristo veio aqui. Mas para isso você tem que reconhecê-lo como seu Salvador e pedir ajuda e pedir salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo toque os nossos corações na medida exata do que cada um de nós precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.